na aquisição da Santíssima Virgem Maria, Virgem do Rosário, para que guarde o nosso coração, da nossa comunidade, da nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades arceladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nos pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitrai o inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Intenções da Santa Celebração. Por saúde de Mateus Fernandes, Edith Ribeiro da Silva, Karina, Letícia, pelas almas do massacre da Tailândia, por todas as pessoas que confiaram suas vidas a essa casa, a essa missão, pedindo também pelo nosso país, pela nossa pátria. Pedimos também pelas pessoas que estão enfermas e pelas pessoas que tentaram suicídio durante esse tempo, que o Senhor possa guardá-lo nesse dia, e por todas as intenções do nosso Padre Alexandre, pelas orações que ele tem feito com as famílias, e de pé, acolhemos o nosso fundador cantando. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades arceladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, preciptai o inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Paz e bem, boa noite a todos. Paz e bem, boa noite. Boa noite também a todos que acompanham pelas redes sociais, todos os missionários e todos que amam essa comunidade, que sempre estão acompanhando nossas celebrações. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para adorar Jesus, escutar sua palavra, sua direção e em comunidade, né? Que é muito importante estar sempre em comunidade. Então convido a cada um que está para as redes sociais na sua casa acompanhando e todos que aqui estão presentes, fechar seus olhos e entregar nas mãos de Nossa Senhora o seu pedido para essa celebração. Aquilo que você trouxe no seu coração, as pessoas que pediram para você rezar por elas, as pessoas que você conhece que estão passando por dificuldades, seja no matrimônio, no sacerdócio, na vida consagrada, os doentes que você conhece, as pessoas já falecidas, as almas do purgatório.
Vá lembrando aí as intenções que você trouxe, seu agradecimento, seu louvor, seu pedido de perdão. Este é o momento de entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora para que ela entregue nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora do Rosário. Antífona. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Esta celebração foi instituída pelo Papa Pio V no século XVI. O Papa São Paulo VI definiu a oração do Rosário como um resumo de todo o Evangelho. Por ela, a repetição da Ave Maria em forma de ladainha torna-se incessante louvor a Cristo. A memória de Nossa Senhora do Rosário é um convite para que o povo cristão esteja sempre disposto a meditar os mistérios da vida da Virgem Maria e do Senhor Jesus Cristo. Hoje também celebro o aniversário do meu filho mais velho, Israel, nasceu bem no dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Os parabéns para ele, estiver acompanhando aqui, filho. E também aniversário do Sandro, né? Também como um filho para mim também, meu grande amigo. É aniversário dos dois, hoje nasceram, tiveram a graça de nascer no dia de Nossa Senhora do Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai e confessemos os nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Cantemos o ato penitencial.
festa de Nossa Senhora do Rosário, cantemos o hino de louvor. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição pela intercessão da Virgem Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos ficar sentados para a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador,
pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Um anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo,
e filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Quem que vai filmar só a homilia? O Alex. O Alex? Pode pôr aqui, Alex, na frente. Pode pôr aí na frente? Isso. Põe aqui também. A hora que eu falar pra você começar a gravar, depois que eu fizer as saudações, aí você grava, tá? Sim, senhor. Aí depois manda pra mim. Sim, por favor. senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui em comunidade para celebrarmos a palavra de Deus, para adorar Jesus. Também, graças a Deus, com as redes sociais conseguimos reunir um grupo bem maior de missionários, né, que conseguem participar de suas regiões através das redes sociais, das celebrações que seriam impossível, né, eles há alguns anos atrás conseguirem participar, porque estão em regiões muito distantes, né? Então, antigamente, quando se fazia a celebração, vinha a palavra do fundador e depois ia se passando a gravação por mensagem para as pessoas, né? Para ouvir o que o fundador falou. No início, até antes de quase todos vocês entrarem na missão, ainda tinha um jornalzinho. Vocês não chegaram a pegar esse jornalzinho, né? Que é o jornalzinho que resumia a minha homilia, a minha direção espiritual, e aí mandava para as regiões, para o pessoal estudar o que era dito. Hoje, graças a Deus, a gente consegue em tempo real, né, ao vivo, que todos ouçam, né, que todos consigam participar em comunidade mesmo. Apesar da distância física, não existe a distância de coração, né? Estamos todos em comunhão, ouvindo o que Deus tem para a nossa comunidade, a comunidade Voz dos Pobres. Como sempre faço, quero começar saudando todas as regiões de nossa comunidade, dar os parabéns a todos pelo trabalho, o pessoal lá de Valência, né, de Torrente, lá irmão Lázaro, irmão Junípero e todos os outros irmãos que moram lá com ele, os noviços que também estão morando lá, trabalhando com os pobres lá, um trabalho muito sério, muito forte que tem sido feito lá. Também lá em Valladolid, o Altieres e a Tati, né, e a dona Yolanda, trabalhando também, tocando a missa, conduzindo grupos de oração, né, conseguiram estar auxiliando bastante o padre lá na paróquia de Valladolid, fazendo um trabalho missionário muito forte lá na Espanha também. A Inês nos Estados Unidos também fazendo um bom trabalho com os pobres lá. Aqui no Brasil, então, agradeço a todas as regiões. Brasília, que tem uma pastoral de rua muito intensa, né? Todos os sábados e todas as terças eles saem, né? Vai lá bem no ninho ali da corrupção ali, né? Em Brasília, eles vão ali no meio ali para
cuidar dos pobres, né? Enquanto muitos falam dos pobres, eles vão lá e agem pelos pobres, né? Fazem o trabalho de verdade, né? Sem falácias, sem câmeras para filmar, sem aparecer na televisão. Eles estão ali fortes, trabalhando ali no plano piloto de Brasília e também no Gama, os bairros satélites de Brasília trabalham forte ali. O pessoal de Uberlândia tem trabalhado forte, o Tom lá em Maringá, né? O Márcio em Atibaia, o Du em Sorocaba, né? No meu Instagram pessoal eu tenho colocado sempre as postagens que eles me mandam, as fotos, né, de todas as regiões trabalhando aqui no Butantã, aqui em Osasco. Todas as regiões têm feito um trabalho forte. Lá em São Miguel Paulista, onde temos uma casa também, lá o Jorge e a Rita tem feito um trabalho forte lá também de pastoral de rua. O Cracudão aqui em Carapicuíba, o Aldo em Cotia e Vargem Grande. Então o trabalho tem acontecido com bastante intensidade, e eu gosto sempre de dizer isso para que a comunidade perceba que o nosso trabalho pastoral é muito maior do que só aquilo que nós vemos ao nosso redor, na nossa região ou na nossa casa, né? Porque se a gente parar só naquilo, a gente acha que não está sendo tão frutuoso, embora a quantidade não signifique intensidade. Mas a nossa comunidade trabalha com intensidade, em grande quantidade, né? Em várias regiões com os pobres. E isso me alegra muito, eu agradeço a todos o trabalho. Digo a vocês mais uma vez que tudo que é feito por amor aos outros terá sua recompensa diante de Deus, sabe? Ninguém perde tempo servindo a Deus, ninguém. A gente ouve muito naqueles desertores da fé, aqueles que abandonam a fé, que abandonam a igreja, que abandonam a vida matrimonial, ou a vida celibatária, ou abandonam a vida sacerdotal. A gente ouve muito aquela história: perdi muito tempo ali, podia ter feito outras coisas, né? Ninguém perde tempo no serviço de Deus. Tudo que se faz por Deus, cada gesto simples, como ajudar um irmão a ir ao banheiro, ajudar um irmão a tomar banho, a levar a cadeira de roda dele mais para lá, uma moeda que você dá no farol, o cabelo de uma colheita que você penteou, o levar alguém para o hospital, passar um tempo com alguém no hospital, né? Passar uma noite no hospital ali, quase que desamparado, que o missionário quando fica no hospital como acompanhante para alguém, o missionário está desamparado, né? O missionário Voz dos Pobres fica quase que desamparado. Então ele tem que se virar para conseguir alguma coisinha para ele comer. Se ele não tiver dinheiro, ele tem que voltar a pé, né? Essa é a realidade que a gente enfrenta, mas nada disso ficará sem recompensa. E eu agradeço de coração porque vocês enfrentam isso. Vocês são fortes, vocês são valentes, né? Isso me alegra o coração do fundador de ver que hoje a comunidade é madura nisso, sabe? A gente enfrenta as coisas, sabe? A gente não fica murmurando por causa das dificuldades, necessidades. Se não somos uma comunidade Voz dos Pobres, a gente tem que passar o que os pobres passam mesmo, e é isso aí. Uma vez eu fui fazer pastoral de rua no Hospital das Clínicas à noite, e tinha uma senhora que trouxe o filho lá do Acre para fazer um tratamento nas clínicas, e ela ia ter que ficar 15 dias aqui, mas ela só tinha o dinheiro da ida e da volta que ela conseguiu da prefeitura de lá, né? Ela não tinha o que comer, e o filho estava internado e ela não podia ficar lá dentro, ela tinha que ficar lá fora, dormindo na rua, na frente do Hospital das Clínicas. E aí que eu descobri que todo aquele pessoal que dorme em frente às clínicas são parentes de pessoas que estão internadas em tratamento, pessoas que vêm de outros estados e ficam desamparados ali, sem comida, sem assistência, sem lugar para tomar banho, sem um banheiro, sem nada, né? E a gente começou a trabalhar naquela época, levando janta para esse pessoal, cobertor, um pouco de assistência para aliviar um pouco a situação. Convido ainda a comunidade aqui de São Paulo, principalmente, a fazer pastoral nessa região das clínicas, principalmente noturna, né? Quem pode, quem tem carro e consegue fazer a pastoral noturna na região das clínicas, passa lá, vocês vão achar gente lá
que veio de outros estados, estão dormindo, famílias inteiras que estão com filho com câncer, filhos doentes, tratando ali, que só lá trata, só lá tem o tratamento, e eles não estão completamente desamparados pelo poder público e estão precisando de alimentação, estão precisando de conversar, né? Estão precisando de uma coberta. Então é uma região onde nós precisamos fazer pastoral, né? Frente de hospital público assim, geralmente tem muita família desamparada. Então agradeço a vocês por passar também por isso, né? Vocês também passam por esse desamparo quando a gente está nos hospitais. Às vezes a gente não tem dinheiro para o ônibus, tem que pedir carona no ônibus, e a gente sabe já toda essa dificuldade que nós passamos. Deus está vendo tudo, você não está perdendo nada. Tudo que você faz por Deus, Deus recompensará. O Senhor Jesus disse que até um copo d'água que você dá para alguém em nome de Deus não ficará sem recompensa, né? Eu gosto de lembrar isso, para que a gente sempre tenha aceso que a nossa vida está diante daquele que tudo vê, diante daquele que tudo enxerga. Até os gestos mais simples ele enxerga. Aquela pessoa que pediu, reza pelo meu parente, aí você, para não esquecer, você já para na hora, já reza uma Ave Maria para aquela pessoa, né? Eu faço isso porque senão esqueço. A pessoa liga para mim, reza porque fulano está doente, eu paro na hora e rezo, porque senão eu vou esquecer depois de 5 minutos. Então eu já rezo na hora. Então todos esses gestos que são feitos são colocados diante de Deus e não ficarão sem recompensa, não ficarão sem frutos, né? Mas hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, a gente vai falar um pouco sobre esse tema do Rosário. Então, pedi ao nosso irmão Alex aqui, missionário de nossa comunidade já há muitos anos, homem de confiança minha, pessoa que eu confio muito, pedi que ele fizesse essa gravação especial só da parte da direção espiritual também, né? Vai estar sendo transmitido ao vivo, mas também só da parte da direção espiritual, para que todos possam depois divulgar essa direção espiritual, porque nem todos conseguem assistir a celebração inteira, né? Então, pelo menos a direção espiritual depois seja passada em todos os grupos de nossa comunidade, né? Que é a palavra oficial da comunidade Voz dos Pobres, né? A palavra do fundador da Voz dos Pobres. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Dia de Nossa Senhora do Rosário. Um dia muito especial para refletirmos a força e o poder do Rosário. Não existe neste mundo nada, nem ninguém que vença o Rosário. Não existe nenhum tipo de força, organização espiritual ou humana que consiga fazer um plano de guerra, um plano de destruição, um plano de qualquer coisa que consiga vencer o Rosário. Nada vence o Rosário. Nada, 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 absolutamente nada e ninguém neste mundo vence a oração do Rosário. O Rosário foi instituído por Deus para vencer batalhas na terra. O Rosário é diferente da Santa Missa, como eu já expliquei uma vez, que a Santa Missa, ela salva o mundo para a eternidade, né? Se reza a Santa Missa e ela salva a humanidade toda. Ela religa o homem a Deus. Ela é a atualização do sacrifício de Cristo, né? Então, o sacrifício universal de Cristo por toda a humanidade. Mas o Rosário tem uma função diferente e específica: vencer Satanás neste mundo. É aqui neste mundo que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente através da oração do Rosário. É neste mundo. O Rosário é a arma de luta contra o mal neste mundo. Contra ele nada pode Satanás. Contra ele nada pode os inimigos da igreja. Então nós vivemos num tempo onde
primeiro se criou uma repulsa à oração do rosário. Muitos questionamentos, para que rezar o rosário? Para que rezar o terço? Para que rezar isso? Para que ficar repetindo? Para que... E ao mesmo tempo que não querem rezar... eu conheço freiras que não acreditam no valor do rosário, mas acreditam no valor da repetição de mantras hindus, debaixo de uma pirâmide. Mas não acreditam na oração do rosário na frente do sacrário. Estou falando de católicos, né? Religiosos. Sacerdotes também que ficam rezando mantras hindus e não acreditam no poder da oração do rosário, né? Então se tirou a credibilidade do rosário de propósito. Por quê? Porque o rosário é uma arma única de vitória sobre o mal nesta vida já, não só na eternidade, para esta vida, para que o mal não caminhe livremente neste mundo. O freio é o rosário, é o que deixa o caminho escorregadio para o mal, é o que deixa o caminho difícil para eles, é o que destrói os planos bem arquitetados deles. Por mais que eles planejem, chega na hora, não funciona. Por quê? Porque alguém está rezando o rosário. Nós vivemos num tempo de grande guerra espiritual. E isso não é só aqui no Brasil ou na América Latina. Isso é no mundo todo. E quando eu digo um tempo, eu não estou falando de um ano, uma década. Eu estou falando de algumas décadas para cá. Nós vivemos uma grande batalha espiritual em campo terreno. Uma batalha que é espiritual, mas que acontece na terra. Como acontece na terra, nossa arma é o rosário. Eu já disse aqui, vou repetir, existem 3 grandes inimigos da igreja. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo a igreja fundada por Jesus Cristo. Eu não estou falando dos templos da igreja. Eu não estou falando dos prédios construídos pela igreja. Eu estou falando da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Do Papa e de toda a doutrina dogmática da igreja. Toda a doutrina dogmática da igreja. Ou seja, os ensinamentos da igreja de 2000 anos, aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos e que os apóstolos ensinaram para os seus discípulos e que chegou até nós. Esse tesouro da igreja é o que é combatido. Não é combatido templos da igreja. Não é. Você vê, por exemplo, a maçonaria, que teve mais de 30 condenações durante a história da igreja de papas contra a maçonaria. Condenações, decretos contra a maçonaria, mais de 30 durante a história da igreja. Mas a maçonaria sempre está envolvida em construções de igrejas católicas, em reformas de igrejas católicas. Por isso que eu estou falando, não é o templo, não é as construções. O inimigo é a igreja, a doutrina, os dogmas da igreja, os dogmas de fé da igreja, os sacramentos que salvam, que estão na igreja. Esse é o inimigo desses 3 grandes movimentos. O islamismo, que tem um plano de dominação. O plano principal do islamismo é o quê? Que exista um Estado Islâmico mundial, sob um líder muçulmano mundial. E esse líder o que eles querem é que esse líder comanda o mundo todo sob a lei da Sharia, que é o que acontece na maioria dos países do Oriente Médio, né? Uma lei de opressão, uma lei onde a mulher é tratada como um animal, ou pior, né? Onde não existe liberdades individuais, né? Onde não existe liberdade religiosa, ou você é com eles, ou eles cortam sua cabeça em praça pública, né?
Isso acontece hoje em dia, tá? Um segundo inimigo, o comunismo, que também tem o mesmo plano do islamismo: dominar o mundo através da divulgação das suas ideologias, das suas teorias. Então, eles vão espalhando aquilo pelo mundo, tudo comunismo, e é o mesmo sistema de regime. Não existe liberdade, não existe nenhum país onde o regime é comunista mesmo. Não existe nenhum país onde o regime é verdadeiramente comunista que exista liberdade religiosa. Não existe. Nem liberdades individuais. É o Estado, é Deus. Substituem Deus pelo Estado. E um terceiro inimigo, que quer a mesma coisa do que esses outros dois, dominação mundial, que são os Illuminatis. Ou seja, um grupo pequeno de famílias, um grupo de algumas famílias mais ricas do mundo, que dominam o sistema financeiro mundial e as petroleiras do mundo inteiro. Eles dominam, são donos. Eles decidem as crises econômicas, eles decidem as mudanças geopolíticas no mundo, tudo pelo lucro. Eles decidem, vamos fazer uma guerra agora, Arábia Saudita contra o Iêmen, para destruir o Iêmen, e depois a gente já vai, quem vai reconstruir a parte da energia lá do Iêmen vai ser esse país, quem vai reconstruir as ruas vai ser esse outro país, quem vai reconstruir a parte da estrutura urbana vai ser esse outro país, sabe? Crucificam Jesus, divide suas vestes. Já tem um pedaço da veste para cada um. Então eles vivem com isso. Os Illuminatis têm esse mesmo plano, que inclui o projeto Blue Beam, o projeto HAARP, projeto de vacinação em massa, de morte em massa de pessoas, esterilidade de pessoas, para que a humanidade caia a 1/3 do que é hoje. Isso está na Agenda 2030 da ONU, né? Um plano de diminuição demográfica, né? Então, esses três inimigos da igreja de Cristo, não dos templos, né? Eles não ligam se o templo é maravilhoso, eles ajudam a enfeitar o templo, eles ajudam, eles põem ouro nas paredes, eles ajudam. Eles não ligam para o tamanho do templo. Quanto maior, para eles, ele mais luxuoso, eles adoram isso, eles gostam, eles ajudam. Eles não ligam também para o tanto de a quantidade de pessoa dentro do templo. Pode estar cheio, não importa. O que eles se preocupam é com a doutrina. Se está sendo ensinado lá a verdade, aí corta o financiamento, suspende o pago, arranca ele dali, muda ele para outro paróquio. O pessoal está se convertendo. Peraí, não pode. Estão procurando a confissão. Peraí, como assim confissão? Estão começando a gostar dos costumes da fé. Então a menina pode ir lá comungar de mini blusa e mini saia, mas ela não pode comungar de joelho de véu. De saia comprida e véu, não pode. Eles não dão. Que radicalismo, mas pode vir lá com piercing no umbigo, com barriga de fora. Pode, é jovem a expressão. Então, o que eu quero dizer hoje assim é que uma tática de guerra antiga, mas sempre atual, é dividir para vencer. Então, São Paulo usou isso, né? São Paulo apóstolo, quando ele se viu uma vez cercado de inimigos, né? Quando ele vai falar em Atenas, se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça, em Atos dos Apóstolos está escrito, ele vai pregar lá e tem lá judeus, saduceus e fariseus. Todos eram contra o cristianismo. Os dois não são amigos, né?
Um crê numa coisa, outro crê em outra. Mas os dois tinham em comum um inimigo. O cristianismo verdadeiro. Paulo, com muita inteligência, o que ele faz? Ele não podia lutar com aquele povo todo. Então ele faz o quê? Divide. Ele fala, pessoal, eu estou sendo julgado porque eu acredito em anjo e na ressurreição dos mortos. Aí já criou uma divisão. Por quê? Porque os saduceus não acreditam nisso, em anjos e nem na ressurreição dos mortos. Eles acreditam que é só essa vida, morreu, já era. E os fariseus não, acreditam em anjos. Aí o que Paulo fez? Ele tirou a atenção dele e eles começaram a brigar entre eles. Então eu dividi o inimigo briga entre eles e eu saio ileso. É exatamente o que esses três inimigos da igreja fizeram e fazem muito bem feito. Desde depois do final da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, se começou uma escalada de destruição dos valores ocidentais, os valores do cristianismo e da tradição judaico-cristã. Então, antigamente existia a União Soviética, e a União Soviética tinha um serviço secreto chamado KGB. Em 1958, a KGB era chefiada por um general que chamava Alexander. Eu não consigo traduzir o sobrenome dele, que é muito difícil, é cheio de consoante e pouca vogal. Mas o Alexander, esse general aí, em 1958, traçou um plano de destruição do Ocidente, como foi feito com Troia. Lembra daquela história do cavalo de Troia, que eu até citei outra vez? Que você finge dar um presente, mas esse presente está contaminado de inimigo, que depois que esse presente entra dentro do terreno inimigo, destrói o inimigo por dentro. Ele faz o trabalho de destruição que você não precisa fazer. Então, este cavalo de Troia, plantado pela KGB, Serviço Secreto da União Soviética, veio para o Ocidente para dividir. No término da União Soviética, quando caiu a União Soviética e os países satélites da União Soviética se separaram e ficaram independentes, alguns arquivos secretos da KGB foram expostos, outros foram queimados. Entre esses expostos estão o plano para destruir a América Latina, Igreja Católica e o Ocidente Europeu. E nesse plano estava o quê? Primeiro, dividir o inimigo, pôr um contra o outro. Se eu ponho o meu inimigo um contra o outro, eu não preciso lutar com nenhum dos dois. Por exemplo, eu vou lutar contra dois caras. Um é do sul, o outro é do norte. Aí os dois querem bater em mim. Daí eu falo para ele, ele estava agora mesmo falando mal de todo mundo do sul lá, disse que o pessoal do sul é isso, é aquilo. E ele lá estava falando, o pessoal do norte é aquilo, é aquilo. Ele falou, ele falou mesmo? Falou. Eu já arrumo uma briga entre os dois ali e eu saio ileso da briga. Quando eu estiver bem machucado, eu vou bater nos dois. Entende? Para a gente entender, é isso que eles estão fazendo no Ocidente. Então, primeiro, movimentos como Cefêmia, financiados pelo bilionário Jorge Soros, junto também com o movimento LGBTQI, o abecedário inteiro que eles puseram agora lá. Esses movimentos são financiados internacionalmente com interesses de causar divisão no Ocidente. Então, qual que é o negócio? Aquele outro movimento também, Vidas Negras Importam. Todos esses movimentos são financiados por bilionários Illuminatis para destruir. Alguns desses movimentos por bilionários comunistas para destruir. E alguns desses movimentos por bilionários islamistas para destruir. Cada um tem seu padrinho, mas tem um inimigo comum. Criar divisão aqui. Depois eles querem brigar entre eles para ver quem pode mais chorar menos. Mas eles querem destruir o inimigo comum,
que é a igreja, a doutrina da igreja, o dogma da igreja, o sacerdócio principalmente, o alvo principal, o sacerdócio da igreja, o sacerdócio que é o que traz Cristo. Esse é o alvo principal desses três inimigos: destruir valores das famílias, destruir tudo que a gente tem como valor judaico-cristão no ocidente para cá. Então eles fazem o quê? Montam um grupo como um cavalo de Troia, como se fosse um presente de libertação. Então, um presente de libertação para os negros, qual que é? Vamos fazer um movimento Vidas Negras Importam. Só que todos esses movimentos, financiados por agências internacionais, esses movimentos têm um ponto em comum: a incoerência, a hipocrisia. Todos eles deixam o rabo de fora. Todos, você percebe. Se você conversar 3 minutos com uma pessoa dessa, você tira todos os argumentos dela. Eu debato com qualquer pessoa dessa que quiser conversar comigo, em qualquer lugar. Em 3 minutos ele não tem mais argumento. Por quê? Porque não existe essência. Existe uma série de frases decoradas, que eles já trabalham isso na mente das pessoas, né? E você saiu dessa caixinha, eles já não sabem o que fazer. Por exemplo, Vidas Negras Importam, eles dizem, né? Tá, este mesmo movimento que diz que é contra o racismo, se vê uma pessoa de cor branca escrito na sua camisa Vidas Brancas Importam, ele vai dizer: esse daí é um racista. Olha a incoerência, olha o rabo de fora. Por que é? Por que é racismo? Se vidas negras importam, vidas brancas não importam, vidas indígenas não importam, vidas orientais importam. Na verdade, toda a vida humana importa. Não é só a vida negra, a vida humana importa. Esses movimentos também têm em comum a luta pelo aborto, certo? E o bebezinho negro ali não tem direito de nascer? Não importa a vida do bebezinho negro? Eles querem impor o aborto, não importa. Mas se vidas negras importam, então deixa nascer pelo menos os pretinhos. Não, mas quer o aborto. Por quê? Porque não tem coerência. É uma série de frases decoradas que, se você desviar da caixinha deles, eles já não têm mais resposta. Eles já não têm mais resposta. Então é o quê? A guerra que eles querem fazer no Ocidente: negros contra brancos. Aqui no Brasil agora também, pessoal do norte contra o pessoal do sul, querendo criar divisões, porque quando a gente divide é mais fácil vencer. Quando um fica brigando com o outro, o adversário prevalece. Nós vemos as feministas, mulheres contra homens. Por que mulheres contra homens se podem caminhar junto, o homem com a mulher? Sempre foi assim, assim se construiu a história da humanidade, né? Mas o que pregam esses movimentos financiados é exatamente o oposto. Que o homem é o opressor, aquela sociedade patriarcal é opressora, é isso, é aquilo, tá? Mas se furar o pneu do meu carro na rua e eu não tiver força, eu vou precisar de um homem para abrir, para tirar. Vou precisar de um borracheiro forte, alguém para tirar lá. Por quê? Porque um precisa do outro. Mas o que eles querem fazer? Negros contra brancos, heterossexuais contra homossexuais, homens contra mulheres, luta de classes, ricos contra pobres. Se a gente pode trabalhar unindo tudo isso, se a gente pode trabalhar um ajudando o outro, o que vale a pena é a humanidade. A pessoa é a imagem e semelhança de Deus, não importa
as outras coisas que ela representa. Não se deve criar guerras que só destroem e facilitam o campo de avanço do inimigo, né? Porque daí os grupos estão subdivididos, é mais fácil de você destruir. É isso, esse é o plano. Dividir para destruir. Então, se o islamismo quer dominar o mundo, divide para destruir. O que eles fizeram já na França? E na Dinamarca? Na Dinamarca, praticamente, hoje o Congresso é praticamente todo muçulmano. As leis lá vão começar a ser as leis da Sharia. Na França, 30% quase do parlamento francês já é muçulmano. Vão começar a aprovar leis da Sharia. Eles falam para os ocidentais não ter filhos. E eles têm muitos filhos. Qual que é a matemática? Mostra o quê? Que a sociedade ocidental vai envelhecer, 2 velhinhos com o máximo um filho, e a sociedade islâmica vai popular aquela região e dominar. Por quê? Porque eles têm 2, 3, até 10 mulheres, porque pode ter pela lei deles, com cada uma eles têm 12 filhos, um cara só ele tem 100 filhos. E eles populam. E esses caras são ali agora franceses, porque nasceram na França. Esses caras vão ter cidadania francesa, porque nasceram na França, vão crescer sob a lei da Sharia. Quando crescer vão ser deputados, vão ser juízes, vão criar a lei da Sharia. Daqui a pouco a França, daqui menos de 10 anos, a França é um país muçulmano. O mesmo que acontece com os países da América Latina, onde quem ataca mais aqui são os comunistas. Nós vemos o Brasil cercado de países vermelhos, né? Governos que são derrubados. Nós vemos na Nicarágua o que está acontecendo com as freiras, com os padres na Nicarágua, estão sendo desnudados em praça pública, estão sendo humilhados, expulsos do país, né? E o presidente de lá disse abertamente, eu vi a entrevista ele falando que para ele o Vaticano é uma tirania e que por que não é o povo que elege, que vota para ver quem que vai ser o bispo, em vez de ser o Vaticano que indica o bispo. Eles não entendem que o Vaticano é igreja, é religião, não tem nada a ver com política. Sempre o sacerdócio e o bispo, existem eleições para isso, mas dentro do Vaticano, porque o Vaticano é um país. Cada templo católico é uma embaixada do Vaticano. Sobre esses territórios, é a lei do Vaticano que prevalece. Tanto que, quando há perseguição política, se a pessoa entrar dentro de uma igreja católica, ela não pode ser pega. Por quê? Porque lá dentro, aqui em São Paulo, na época que tinha muita perseguição por causa de política, Dom Paulo Evaristo abriu a Praça da Sé e os exilados entraram lá e não podiam entrar lá pegar ele, porque ali é território do Vaticano. É invasão de outro país se entrar ali. Aí cria uma crise na ONU, que invadiu um outro país, não pode. Então o Vaticano tem suas leis próprias, seus tipos de eleição próprios. A igreja é uma igreja hierárquica. Ela trabalha com regime hierárquico, diferente do regime democrático. É outro tipo de regime. O Ortega ainda falou, o Papa é escolhido por quem? Você vê como ele não tem noção nenhuma que existe um conclave com os bispos do mundo inteiro que votam em vários escrutínios até sair um Papa. Não tem noção nenhuma de fé. E foi eleito graças à base da Igreja Católica, da teologia da libertação no seu país. E o primeiro que ele mandou prender foi o bispo que ajudou ele. Então, aqui nessa região, o que eles querem? Implantar o comunismo à força. Assim. É engraçado a gente ver movimentos que são a favor que se dizem a favor, não são. São pagos para falar que são a favor. Se organizam pelos direitos dos homossexuais, pelo direito dos negros, pelo direito das feministas. Todo esse pessoal financiado aí por fora e que são financiados pelo comunismo, por bilionários comunistas, esse pessoal todo tem em comum
o quê? A incoerência do discurso. A incoerência. Eu vou fazer a marcha do orgulho gay. Posso fazer. Agora, se eu fizer organizar uma marcha do orgulho hétero, é crime, é discriminação. Você percebe como são dois pesos e duas medidas e as pessoas não percebem isso. A pessoa não percebe. Então vai existir, e pelos homossexuais mesmo, esses movimentos nunca fizeram nada. Não existe uma só clínica que cuida de homossexuais atingidos pela AIDS ou por coisa assim, que em fase terminal. Não existe uma só clínica que recebe dinheiro desses movimentos ou que são cuidadas e financiadas por esse movimento. Porque esse movimento não interessa às pessoas, interessa a narrativa. É isso que eles querem, a narrativa. Outro ponto principal é a destruição da figura masculina no Ocidente. Por quê? Eu já preguei isso algumas vezes. Eles querem destruir, criminalizar a masculinidade. Como se o homem ser homem fosse um crime quase. Eles querem quase falar, se o cara for branco, hétero e homem, ele é um criminoso em potencial. Por quê? Porque vai contra a pauta inteira deles. Então, a divisão é feita com base em narrativas que não se auto-justificam, que não conseguem um debate de 3 minutos com uma pessoa inteligente. Se a pessoa tiver 2 neurônios funcionando, já ganha deles no debate. Porque ele só tem um neurônio funcionando, não comunica com os outros. Né? É só aquilo lá, só o que falaram para eles repetir, eles repetem. Nós vemos, por exemplo, se tivesse coerência, os movimentos feministas defenderiam as mulheres muçulmanas. Por que eles não defendem? Porque eles que pagam, é o patrão. Né? Quando teve aquele massacre nos Estados Unidos dentro de uma boate gay, que um muçulmano entrou e metralhou todo mundo, matou tudo lá, e saiu, onde as feministas foram fazer protesto? Na Catedral da Sé, católica, na Catedral de Nova York, católica. Por que não foram nas mesquitas? Pô, não foi o muçulmano que matou o cara? Não foi o muçulmano que entrou lá? Não é eles que... Lá nos países islâmicos, o homossexual é atirado dos prédios mais altos, em praça pública, para todo mundo ver, eles borrachar lá embaixo, dar um tomate no chão lá. Todo mundo assistindo, achando maravilhoso. Eles não ligam para a vida humana. Eles fazem isso. Na Coreia do Norte, que é um país comunista, a mesma coisa. Na China, na Rússia. Na Rússia, por exemplo, se um cara andar de mão dada com o outro, vai os dois presos. Sabia? Na Rússia. A Rússia que hoje já não é um país tão comunista. Hoje a Rússia tem uma configuração diferente, mas a Rússia ainda pune assim. Os chineses, se uma criança chinesa, um menino, um garotinho chinês, começar a apresentar sinais e trejeitos femininos, o que acontece? Eles tomam essa criança da família, pode pesquisar na Google lá para você ver. Eles tomam a criança da família, essa criança vai para um centro de reeducação para aprender a ser homem. Mas esses mesmos caras financiam essas pautas LGBT no Ocidente. Por quê? Para enfraquecer o inimigo. Para enfraquecer o inimigo. Porque se eu tiro do homem a masculinidade, e não é só questão de ser heterossexual ou homossexual, não é só essa a questão. É tirar a masculinidade do heterossexual também. Então o próprio heterossexual hoje está aprendendo a ser mais ou menos. Eu costumo dizer, um homem com medo de barata. O homem com medo de... Foi um barulhinho no quintal, ele fica desesperado.
não tem a atitude de proteção, que é natural do homem. Isso nasce no homem. A criancinha, o menininho, já aprende pequenininho a defender sua irmãzinha, seu irmãozinho. Isso daí são coisas naturais. Moleque pequeno brinca de luta. Eles brincam de briga um com o outro, porque isso está na essência. Eles lutam, eles brigam de guerrinha, eles jogam mamona um no outro. É assim. Mas querem tirar tudo isso, pondo todos os jovens no videogame, onde até as discussões e as brigas agora é online. Não é mais. Não tem mais confronto físico. Então, tira a masculinidade, os instintos masculinos do homem. Tirando tudo isso, quando eles derem uma ofensiva de ataque, o Ocidente não tem como se defender. Nós estamos vendo isso agora. O leste europeu invadindo a Ucrânia, invadindo aquela região toda lá, e o Ocidente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Não, vamos fazer isso. Não, mas se fizer isso, o cara vai ficar bravo, hein? Sabe? Não vamos se envolver muito porque vai dar ruim. Por quê? Porque deixaram esse espaço, perderam a masculinidade. E isso não foi um plano de um ano. A KGB planejou isso para um plano de 60 anos dominar o Ocidente por dentro. Então eles financiaram sacerdotes, a formação de sacerdotes, eles financiaram formação de advogados que depois se tornaram juízes, que depois subiram para as cortes superiores dos países, eles financiaram políticos para que fizessem leis. Então esse cavalo de Troia que entrou no Ocidente destruiu a cultura ocidental judaico-cristã e transformou ela numa cultura onde ninguém mais entende nada. Onde a pessoa pode dizer assim, eu sou isso, mas me identifico como aquilo. Mas você vê que eles são tão incoerentes que, por exemplo, eles falam assim, precisa ter cota para os negros na faculdade. Certo, tá bom. Só que se eu sou branco, mas se eu chegar lá e falar, sou negro. Não, mas você é mais clarinho, né? Não, mas eu me identifico como negro. E aí? Mas a ciência biologicamente você é branco. Bom, então, se formos falar biologicamente, então homem é homem, mulher é mulher, certo? Se é biologicamente, o homem não pode se identificar como mulher, a mulher não pode se identificar como homem. Se é para ver por biologicamente, então é assim que a gente vai ver. Agora, se for ver pela narrativa, que cada um escolhe o que se identifica. Eu sou uma onça que nasci num corpo humano, mas eu sou uma onça. Você sabia que tem um cara que ele acha que ele é um leopardo? Quem já viu isso aí? O cara, ele se identifica como um leopardo, ele acha que ele é um leopardo. Ele tatuou a cara toda lá e ele pôs uns enchimentos aqui, coitado. E ele se identifica como um leopardo, fala que ele é um leopardo, que ele é um leopardo que nasceu num corpo humano. Onde vai parar isso? Onde vai parar isso? E esses três inimigos comuns da igreja dá risada de tudo. Eles financiam isso e dá risada. Eles falam, eles estão se destruindo, daqui a pouco a gente vai e bum, domina tudo. Os Estados Unidos da América, que era um país que tradicionalmente defendia Israel e tradicionalmente sempre defendia a tradição judaica cristã, hoje é um país enfraquecido. Embora belicamente tenha muita força, foi perdendo a masculinidade. Foi perdendo a masculinidade, foi perdendo o ímpeto de defesa. Né? Hoje só se pensa no jogo, em ganhar o dinheiro, isso e aquilo. Então fez o quê? Fez com que países como, antes de ontem, a Coreia do Norte lançou um míssil com capacidade de ogiva nuclear por cima do Japão, que é um país ligado à OTAN, passou por cima do Japão e caiu no mar do Japão, só para mostrar, se eu quisesse te mandar uma bomba atômica, eu mandava. Não tem repreensão de nenhum lugar. Por quê? Porque eles conseguiram o que eles queriam. Eles tiraram a coragem do Ocidente.
Sabe, eles foram devagarzinho destruindo o que tinha de defesa. Esse cavalo de Troia, esse monte de movimento, sincronizados, falando a mesma coisa, comprando o consórcio da mídia. A mídia inteira é comprada, sabe, a mídia é comprada por esses consórcios internacionais. Então eles cuidam de tudo isso para que o povo fique com aquilo na cabeça. E infelizmente grande parte das pessoas que defendem essas pautas serão as primeiras vítimas dessas pautas. Falam tanto de Che Guevara. Eu já vi um cara lá que é homossexual, esqueci o nome dele, um deputado, que anda com a camisa do Che Guevara. Só que se ele tivesse vivido na época do Che Guevara, ele tinha sido fuzilado. O Che Guevara punha os homossexuais assim no muro e fuzilava. Ele não gostava de homossexual. Eles não gostavam. Eles tinham... Porque eles não vêem coragem, então para eles não ter coragem não tem virtude. Não tem coragem, não tem virtude. Falou chiclete diferente para eles, já não tem virtude. Né? A prova que eles faziam é isso. Antes de fuzilar o cara fala chiclete. Ela fala, fuzila. Não, esse não fuzila. Brincadeira. Mas eles trabalhavam assim. Ele vê que o cara era mais pra lá do que pra cá, eles matavam. Então esse pessoal defende esses caras, eles usam a bandeira de Che Guevara, eles não sabem que seriam mortos por Che Guevara. Eles defendem a cultura islâmica. Nós vimos agora há pouco tempo o padre Júlio Lancelotti ajudando na campanha de um deputado sheik muçulmano. Se esse cara ganha, os primeiros que eles vão perseguir é nós. São os cristãos. Não existe nenhum país muçulmano onde o governo é islâmico, o governo é muçulmano. Não existe nenhum desses países que o cristão vive em paz. O cristão é um cidadão de segunda classe nesses países. Ele não tem os mesmos direitos que os outros. Não tem. Então como que eu posso ajudar a eleger um deputado muçulmano se esse cara vai me prender amanhã, vai prender meus paroquianos, vai fechar minha paróquia? É o que aconteceu na Nicarágua. O Ortega usou da base da teologia da libertação da igreja para se eleger, usou tudo isso aí e agora está prendendo todo mundo. Todo mundo que ajudou ele está preso. E os que não foi expulso do país. O Brasil agora, o presidente fez um decreto abrindo asilo político para os sacerdotes e freiras que vierem da Nicarágua. Eles vão poder vir para o Brasil. Foi assinado ontem ou antes de ontem. Um decreto que eles podem vir para o Brasil. Então, eles já têm para onde vir. Então, várias congregações, sacerdotes vão começar a chegar ao Brasil da Nicarágua para serem incorporados ao clero do Brasil. Porque o Brasil ainda... E se Deus quiser permanecerá, é um país livre. É um país ainda livre. Então, o que nós todos temos que fazer, e por isso que eu coloquei nos grupos da missão, que a gente vai iniciar o cerco com os 1000 terços, a gente vai rezar exatamente para que Deus e a Virgem Maria livrem o Brasil desses 3 inimigos. Livre o Brasil desses 3 inimigos. Sabe, que o Brasil continue sendo terra de Santa Cruz, um país livre. O cara quer ser católico, ele tem o direito de ser. Ele quer ser evangélico, ele tem direito de ser. Pessoalmente, ele tem direito. É a escolha religiosa dele. Ele quer ser espírita, ele tem direito. Ele escolhe o que ele quer. Toda escolha tem consequência. Mas cada um é livre para escolher. Eu não posso proibir alguém de escolher. É igual o satanista lá que agora estava falando, lá foi censurado pelo STF no Brasil. O satanista falou bem do PT, aí viu que queimou a campanha do PT, aí censuraram o satanista. Pô, o satanista é satanista, ele tem direito de falar o que ele quiser, né? Por que ele não pode expressar a religião dele? Ele é satanista. Mas porque o que ele falou prejudicou um desses 3 inimigos, corta o cara.
tá falando besteira, cara, tá abrindo a boca demais. Cara, não pode. Quem que pôs esse cara aí? Sabe? É um tiro no pé, né? Ele falou que juntaram todos os satanistas do Brasil e fizeram vários trabalhos com sangue lá para ajudar o Lula a ganhar lá, queimou a campanha do Lula. Né? Aí e os caras que estão, o sistema tá do lado dele, fez o quê? Censurou o coitado satanista. Por quê? Porque e vão sumir com esse homem, viu? Pode saber. Não agora que está na cara, mas vão sumir com ele. O sistema trabalha para o sistema, sabe? Mas ele não pode vencer o rosário. E esse é o ponto onde entramos nós. Esse é o ponto onde entramos a nossa intercessão, onde vai entrar agora esse cerco dos 1000 terços que vão ser rezados 24 horas, durante 14 dias, né? Que precedem a eleição no Brasil. Nós vamos estar rezando 24 horas o terço. Não existe brecha para o inimigo fazer o que ele quiser fazer, não existe brecha. Então, o coração imaculado da Virgem Maria sempre triunfará. Num país, principalmente, onde se reza. E não subestime, não, mas a gente é tão pouquinho, 30, 40 pessoas, vamos parar um movimento mundial. Eu digo para vocês que um padre sozinho, lá no México, parou um furacão rezando rosário na praia. Parou um furacão. Vocês podem buscar no Google para ver essa pesquisa aí. Um padre sozinho, estava vindo, há uns 4, 5 anos atrás, estava vindo um furacão gigantesco que ia devastar a costa mexicana. Ele sozinho, joelhou na praia e ficou rezando, esperando o tufão. Não chegou uma brisa lá. Ele se diluiu, chegou uma brisa na praia, não chegou a derrubar uma folha de árvore. Né? Você vê a força do rosário. Então nós somos poucos, uma comunidade pequena, ninguém conhece nós. Deus conhece nós. E o inimigo conhece também. Né? Então, nós rezando, nós vamos, com a graça de Deus, fazer com que a misericórdia de Deus seja derramada sobre o Brasil. Né? E esses 3 inimigos fiquem longe do Brasil. Que esses 3 inimigos não consigam concluir seus planos de dominação aqui no Brasil. Se Deus quiser, eu pretendo novamente fazer um curso como eu fiz há uns anos atrás, explicando sobre cada um desses 3 inimigos, sabe? Uma palestra sobre cada um, para que a gente entenda qual é o plano contra quem nós estamos lutando. Mas mais importante do que isso é saber com qual arma devemos lutar. E a arma é o Rosário Mariano, tá bom? Então toda a comunidade Voz dos Pobres está convocada, não convidada, convocada a rezar junto com todos, né, esses 1000 terços, né, a entrar na escala, passa lá que horário que você vai rezar. Para quem que tá juntando? A Irmã Tereza? Irmã Tereza, né? É a Irmã Tereza que tá juntando? É. Isso. O que é isso aí? Um grilo? Uma lagarta. Ah, lagarta. Em cima da babaquita, você não percebeu não, babaquita? Então toda a comunidade passa os nomes lá. Se vai rezar de manhã, se vai rezar de madrugada, se vai rezar de tarde, se vai rezar de noite, tá? Mas que todos se empenhem nessa oração e nós vamos ver que vai ter resultado, tá? O Brasil vai continuar nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento, meu Deus e meu tudo. Pensa em mim, Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra a vossa salvação. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. 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 ao te receber, Jesus na sinto tua presença em meu coração. Quero te
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento, meu Deus e meu tudo. Pensa em mim, Senhor. Rezemos pelo Papa Francisco e por suas intenções. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Amém. E olhando para o Senhor Jesus, você que está acompanhando essa adoração pelas redes sociais, seja ao vivo ou por gravação, e você que está aqui presente, olhando para Jesus, entregue ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora do Rosário suas intenções para essa oração e adoração. As pessoas que te pediram oração, as pessoas que você conhece que estão passando por dificuldades, as pessoas que você conhece que estão desviadas da fé, as pessoas que você conhece que estão cegas ideologicamente, as pessoas que se deixaram cegar por ideologias contra o cristianismo. Esse é o momento de entregar todos nas mãos de Deus, para que o Senhor abra nossos olhos sempre para o Evangelho, para o amor e para a caridade verdadeira. Entregamos a Ti, Senhor Jesus, nesta noite também a nossa comunidade, a missão eucarística, a voz dos pobres, a guarda do nosso carisma e da nossa espiritualidade, a providência material, vocacional e espiritual para a nossa comunidade. Entregamos a Ti, Senhor, cada membro desta comunidade, cada família que faz parte desta comunidade, todos os casais, solteiros, todos os celibatários, celibatárias, todos que nós cuidamos, todos que nos ajudam também, todos os benfeitores, todos que acompanham agora pelas redes sociais. Entregamos todos a Ti, Senhor, junto com os seus pedidos pessoais, junto com suas dificuldades. Pedimos sobre todos nós o Teu sangue eucarístico e redentor, Jesus, que este sangue nos livre de toda a maldade de Satanás, de toda a maldade humana, de toda desgraça, acidente, violência e doença. Que Seu sangue nos livre de todo o mal, nos livre de tudo que Satanás tenha planejado, queira planejar ou esteja planejando contra nós, contra o nosso país, contra a nossa comunidade. Que tudo caia por terra neste momento de adoração, por intercessão de Nossa Senhora. Rezamos também, Jesus, por todos que agora estão sofrendo nos manicômios, nos hospitais, nas UTIs, seus familiares que sofrem angustiados por terem um parente doente. Entregamos a Ti também, Jesus, todos que estão sofrendo nas ruas, todos que estão desempregados, passando fome, que têm a energia cortada, que têm a água cortada porque não tem como pagar, que não consegue comprar comida para os filhos.
que estão em depressão, que estão pensando em tirar a própria vida. Entregamos tudo ao Senhor nesta noite, Jesus. Todas as pessoas que estão nos campos de refugiados, as pessoas que estão sofrendo nas guerras no Iêmen, na Ucrânia, todos que estão passando por dor e por sofrimento em qualquer lugar do mundo, por eles nós rezamos agora diante do Senhor, pedindo que Tua presença agora, Jesus, os livre de todo mal, os proteja de todo mal, Senhor, e os guarde e que eles sintam a Tua presença junto deles, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento, meu Deus e meu tudo. Senhor. Vamos cantar um canto ao Senhor, enquanto eu vou transladar novamente, Senhor Jesus, para a terra e para o sacrário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. oremos. Senhor nosso Deus, anunciamos nesse sacramento a morte e a ressurreição do vosso Filho. Pedimos que nos associeis às suas dores para merecermos participar também das suas alegrias e glórias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos aí, que dispuseram a vir aqui participar, todos também pelas redes sociais que estão participando. Parabéns ao meu filho Israel, hoje faz 27 anos, Deus te abençoe, filho. O Sandro também hoje faz aniversário, faz 28 anos ou 29 por aí, tá pertinho de Israel também, Deus abençoe. Quero lembrar que dia 15 agora, meia-noite do dia 15, às 0 horas, né, do dia 15, a gente começa o nosso cerco de adoração, cada um vai rezar da sua casa mesmo, né? Aqui na casa todos podem pegar horário, tá? Todos os irmãos, todas as irmãs, todos os casais, todos são convidados, amigos da comunidade, a passar para a irmã Tereza o horário que quer rezar. E a irmã vai fazer a escala e depois vai colocar nos grupos como está a escala, para que todos os horários sejam preenchidos, tá bom? E aí no final do cerco a gente encerra ou com a Santa Missa,
ou com uma celebração da palavra. A gente encerra o nosso cerco, tá? Dos 1000 terços. Tem algum recado, filho? Para isso? Não, né? Tá bom, então vamos preparar para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre todos nós aqui reunidos, nossas famílias, nossas casas, nosso trabalho, todos que amamos, sobre todas as casas da comunidade Voz dos Pobres, todos que habitam em nossas casas. Venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Canto final.